Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então nós nos encontramos mais uma vez nas quartas-feiras para falarmos sobre as virtudes, né? Para falarmos sobre o rosário meditado. E hoje nós começamos uma nova dezena, a dezena da visita de Maria à sua prima Santa Isabel. E nessa visita, nesse mistério, nós encontramos duas virtudes. E nós vamos falar de uma delas hoje. A virtude da benevolência. Mas antes de nós falarmos da virtude da benevolência, né, nós vamos falar a respeito do que é virtude. Cada semana nós vamos falar um pouquinho sobre o que são virtudes. E nessa semana eu quero falar da virtude como um hábito de decidir-se pela constância. Ou seja, eu tenho que me decidir. Eu não posso simplesmente deixar acontecer. O hábito, né, a virtude, como um hábito, ele precisa deixar acontecer. Não adianta. Eu preciso fazer. Eu preciso me decidir. E com o passar do tempo, praticando, assim como qualquer outro exercício, essa prática vai se tornando mais fácil. Então, como nós falamos da confiança, da fé, e hoje nós falamos da benevolência, quando você vai exercitando isso, nós vamos passar aqui os métodos, eu passei os métodos de como exercitar as outras virtudes, e vou passar das outras próximas também, assim também eu vou falar da virtude da benevolência. Mas a virtude, para nós entendermos, qualquer virtude, ela é como se eu deixasse um baú fora da minha casa. Ou como se eu todos os dias deixasse um baú fora da minha casa. Como se eu saísse de casa e dissesse, pegasse um baú e colocasse de fora. O tamanho do baú é o que Deus enche. Então, se eu tenho um baú de 1000 litros, Deus vai colocar 1000 litros de tesouro dentro do baú. Se eu colocar 10.000 litros, então, quanto maior o baú, quanto maior a minha oferta, quanto maior o meu desejo, maior é o tesouro que Deus vai me dar. Então, se você tem pedido a virtude, como nós falamos da confiança, da fé, hoje nós falaremos da benevolência. Se você tem pedido isso, confia a Deus. Quanto maior for a confiança, quanto maior for o depósito da fé que você colocar em Deus, maior vai ser o tesouro que você vai receber. Lembrando que Deus alimenta as virtudes através das adversidades. Então, quando eu peço algo, peço uma virtude, normalmente Deus vem algo que vem de encontro, ou seja, para confrontar, para que eu possa exercitar a virtude. Para que eu possa exercitar a virtude. Ok? Vamos falar então da virtude da benevolência, que na sua etimologia, na sua descrição da palavra, é a soma da palavra do latim bene mais volo, que significa boa vontade, né? Ou seja, não é somente uma intenção, é uma vontade, é racional. Eu desejo aquilo, eu tenho consciência do que eu quero. Não é somente uma intenção, é uma vontade. Eu desejo fazer aquilo. Então, desejar o bem ao outro. Desejar o bem, fazer o bem, né? Ter a vontade de fazer o bem ao outro. Provérbios 14, 9 diz assim: o insensato zomba do pecado, mas a benevolência é para os homens retos. Então, aquele que tem retidão no coração, e é esses que vão entrar no céu, né? Esses encontram a benevolência, não somente de uma forma saindo do seu coração, ou seja, eles exercitando e praticando a benevolência, mas também encontrando pessoas no seu caminho que sejam benevolentes também. Deus, ele utiliza das pessoas como instrumentos para o servo, para aquele que busca a virtude da benevolência. A benevolência, então, é a virtude do querer realmente o bem ao outro. Então, quando eu prego o evangelho, quando eu falo alguma coisa, quando eu falo bem, quando eu falo a verdade, eu estou sendo benevolente. Não somente fazer algo bom para as pessoas, mas também não somente fazer algo bom, algo prático, mas também algo que seja um dom, ou seja, é oferta. Eu me dou, eu dou aquilo que eu consigo fazer de melhor
para o outro. Eu canto, eu toco, eu prego. O que eu faço de bom para o outro? Eu sei mexer numa planilha, eu sei fazer isso ou aquilo, eu sei mexer no computador, eu sei gravar alguma coisa. Então, é isso que você faz. Se você faz o bem para as pessoas, você está sendo benevolente. Com elas, somos generosos com os dons que temos e damos aos outros. Então, nós somos generosos. Nós precisamos ser generosos com os nossos dons. Nossos dons, e também não só com os outros, mas também com Deus, principalmente com Deus. Ser generoso com Deus. Uma das grandes dificuldades que eu tinha na oração, ainda tenho às vezes na oração, é sobre o fato de ser generoso. De às vezes ir para a oração e falar assim, eu vou dar meia hora para Deus, vou falar meia hora. E eu fico dando aquela conta-gotas, contando as horas para acabar. Parecia que eu não estava querendo estar ali. E aí eu fui percebendo que isso não estava sendo generoso. Eu não estava dando de coração. Eu estava dando, mas não estava dando de fato ao meu tempo, a minha oração para Deus, o meu coração para Deus. Em uma das músicas que eu fiz também, eu falo isso, né? Lhe agrada aquele que dá sem se importar com o valor. Ou seja, quando você dá a Deus, você não pode ficar contando, falando assim, mas aquilo que eu te dei era importante. Nossa, é importante esse tempo aqui, essa meia hora, essa uma hora que eu dei para... Nossa, Deus vai ter que fazer alguma coisa, porque, olha, uma hora rezando, uma hora... Não, Deus vai ter que fazer alguma coisa aqui. Não fica com mesquinhez, não fique pensando no valor das coisas que você dá. Dá porque você ama a Deus. Dá porque você ama. E não somente dar a Deus, mas dar ao outro. Né? Aquele que, quando o próprio Evangelho diz, você dar ao outro é dar a Deus. Né? Então, não nessas palavras, mas o Evangelho está envolvido com isso. Né? Aquele que faz o bem a um desses pequenos, faz o bem a mim. É isso que Jesus fala. Na meditação do mistério hoje, então, nós vemos Maria visitando a sua prima Isabel. Maria grávida e visita a sua prima Isabel grávida. Quando Maria sabe da gravidez de sua prima Isabel, que já estava em idade avançada, ela imagina, Isabel precisa de ajuda. Ela está velha, ela já é idosa, então ela vai precisar de alguma ajuda para cuidar desse bebê, para cuidar de João Batista, né? Que ela não sabe, claro, o nome ainda, mas ela tinha essa consciência, ela se coloca no lugar de Isabel. E aí, Maria se adianta e se põe à disposição da sua prima sem que essa lhe peça o favor, mesmo que necessitasse. Fazer o bem, muitas vezes, é se adiantar, é perceber o outro que o outro precisa, que o outro necessita, para fazer o bem a ele, mesmo que ele não peça, às vezes por orgulho, por uma vaidade, por um orgulho ferido, ou por um respeito humano, as pessoas não pedem a nossa ajuda. Mas se nós nos adiantamos, com certeza essa pessoa reconhecerá que nós fomos benevolentes. Não, talvez para nós, não precisa ser, mas nosso coração se alegrará, porque é a maior alegria em dar do que receber, como diz em Atos. A benevolência de Maria, assim como de José, nos ensina a observarmos as necessidades dos outros e doarmos o que temos e somos. Então, eu observo aquilo que o outro precisa. Amar é dar o que o outro precisa, não o que o outro quer. Porque muitas vezes, né, você que é pai, você que é mãe, sabe que seu filho quer uma coisa, mas que o melhor para ele é o caminho totalmente diferente. E aí como você faz? Você faz aquilo que ele quer, não é? Não. Você faz aquilo que ele precisa, porque você sabe que é o melhor para ele. Por quê? Porque você o ama. Como praticar a virtude da benevolência? Primeira forma de praticar a virtude da benevolência, existem 4 formas que eu posso enumerar aqui, mas claro, né, quanto mais a gente manifesta, quanto mais a gente pratica, mais a gente encontra facilidade. A primeira forma é perceber que Deus é benevolente antes mesmo que nós o somos, ou que nós o sermos, né? Ser benevolente. Então, Deus ele é benevolente, ele me ama antes de eu amar. Então é uma forma de gratidão. É uma forma de gratidão. Se Deus é benevolente, eu sou a imagem dele,
então eu também serei benevolente. Eu também serei benevolente. Outra forma também é praticar a observação, assim como Maria. Observar. Isabel já está em idade avançada. Bom, se ela está em idade avançada e grávida, ela precisa de ajuda. Então, eu observo o outro, eu observo a necessidade do outro. Ser sensível ao Espírito Santo. Aquilo que nós, católicos, sempre falamos, né? Espírito, acordamos e falamos, né? Muitos têm esse hábito e falam, Espírito Santo, acordam e falam, Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? E deixar-se ser, deixar ouvir o sopro do Espírito Santo que fala. Como Deus, eu disse semana passada, Deus fala sussurrando. Então, quando nós somos sensíveis à voz de Deus, sensíveis àquilo que Deus fala para as nossas vidas, nós conseguimos ouvir. Então precisamos estar atentos, sensíveis ao Espírito Santo em nós e colocar os dons à disposição. Não adianta eu ter a percepção, a observação, a sensibilidade, mas não colocar em prática. Não colocar em prática. Então eu preciso ser, além de observar, colocar os dons à disposição. Para nós finalizarmos, quais são os inimigos da benevolência? Quais são os inimigos que vão contra a benevolência em nós e que nós, ao percebermos eles, lembra lá que as virtudes elas são acompanhadas, elas se alimentam das adversidades. Então, quando eu perceber esses inimigos me atacando, é sinal de que eu preciso ir ao encontro da benevolência. Eu preciso ir ao encontro da virtude. Os inimigos, então, são o egocentrismo e o egoísmo. Ou seja, olhar para si, colocar-se no centro. Porque quando você se coloca no centro, não existe tudo é ao redor. Tudo que está. Então, Deus é ao redor, o outro é ao redor. Tudo está para me servir, porque eu sou egocêntrico. Mas quando eu coloco Deus no centro, eu vou para o redor e os outros também estão ao redor. Os outros estão ao redor. Eu olho para Deus, Deus é o centro da minha vida, mas os outros estão ao meu lado para que eu os ajude e para também ser ajudado por eles. Então o egocentrismo e também o egoísmo são um dos inimigos da benevolência. Ou seja, a pessoa que ela quer só para si. O egoísmo é o oposto do amor, né? O amor é dar, o egoísmo é querer, é receber, é querer receber, é querer só para si, né? Um outro inimigo também é a preguiça. Quando nós sabemos, observamos, temos a sensibilidade, mas não, nossa, dá tanto trabalho, nossa, vai cansar. E aí a gente deixa a graça passar, deixa o momento passar. Então a gente precisa lutar também contra a preguiça. Outro inimigo da benevolência é a vaidade. Então quando eu sou vaidoso, às vezes, eu não vou me expor, eu não vou lá falar com a pessoa, vai que ela não entende, vai que ela acha que eu estou falando que ela é um inútil, que ela é uma miserável e tudo mais, né? E às vezes a gente tem muito respeito humano para servir, para entregar o outro, para se entregar ao outro. A gente tem medo do que o outro vai pensar de mim. Eu vou estar incomodando a pessoa. Não, às vezes a pessoa está realmente precisando de ajuda, mas ela não consegue falar com palavras. Às vezes ela fala com a vida dela. Ela precisa de ajuda, mas a gente não consegue entender. É numa postagem que a pessoa coloca, e às vezes a gente fala assim, olha para a pessoa, vê que a pessoa está precisando de ajuda, mas a gente se cala, a gente tem preguiça, a gente tem medo de entrar na vida do outro e tentar mudar, ajudar o outro. A gente tem medo disso. E muitas vezes a gente tem um remédio para o outro que está morrendo, que está sofrendo, mas a gente não tem a coragem de se doar, de se entregar, de falar, eu estendo a minha mão, te ajudo, eu quero te ajudar. A gente vê as pessoas sofrendo na internet, muitas vezes a gente fala de Setembro Amarelo e tudo mais, vemos as pessoas sofrer por depressão, por tantas outras coisas, mas a gente pensa, não vou falar não, pra quê? Ele não vai me ouvir mesmo? Outro inimigo também da benevolência é a mesquinhez, viver de mesquinhez, colocar pouquinho só.
Não, para essa pessoa eu vou dar só isso aqui. Para Deus eu vou dar só isso aqui. Não, seja generoso. Seja generoso com Deus e com o outro, porque o que vai, volta. Deus, ele fala, à medida que você medir, sereis medidos. E isso não é só para o perdão, é para tudo, é para o amor. Quanto maior for o amor, e Santo Agostinho ele diz, a medida do amor é amar sem medida. E por fim, um inimigo também da benevolência é não treinar os olhos e os ouvidos para ouvir a Deus e o que Deus quer mostrar para nós. Deus está mostrando. Assim como o anjo disse para Nossa Senhora, olha, a sua prima Isabel, que já está na velhice, ela engravidou. Deus falou. Ela foi sensível, ela escutou, ela percebeu no seu coração a necessidade de Isabel e correu ao encontro. Que nós corramos ao encontro de Deus para ajudarmos o próximo, para sermos benevolentes, para sermos generosos, tanto na nossa oração, quanto no nosso dia a dia, quanto no nosso servir. E é isso que nós vamos falar sobre. Esse é a virtude que nós falaremos a semana que vem. A virtude do serviço, de se colocar assim, que parece um pouco a benevolência, mas não é. E nós vamos perceber isso semana que vem. Eu quero que você compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo, passe para pessoas, para familiares, para amigos seus que você sabe que precisa disso e acompanhe, continue acompanhando aqui esses vídeos que eu acredito estão sendo curtos, ninguém falou nada, então semana passada eu questionei, perguntei, ninguém falou nada, então beleza, deve estar bom para todo mundo. Então louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que nós nos encontremos até na semana que vem.